eu chamei esse papo aqui de 15 empresas B2B depois. Então, é, eu sempre atuei no B2B. Eu nunca fiz nada B2C na minha vida. Então, eu já caí nesse mundo muito novo, assim. Então, desde analista júnior, eu caí no B2B. Então, eu vi muita coisa acontecer e passei por algumas várias empresas. Então, eu quis trazer esse conteúdo porque talvez eu consiga dar um olhar que talvez nem todos tenham, porque ou trabalham em uma empresa e só conseguem enxergar o que estava dentro, ou às vezes atendem empresa, mas não foram a pessoa de dentro, e tem uns que já foram as duas coisas. Então, acho que é mais para trazer uma visão meio estando do lado de dentro, pilotando por fora, então descobrir coisas diferentes, assim. E é o que eu queria compartilhar com vocês. Então, como que qual que é a agenda aqui desse conteúdo? Então, é falar um pouco de como ele surgiu, o conteúdo, e trazer alguns dados sobre alguns assuntos, né? Então, a atuação dessas empresas B2B, se eles vendem para médias ou para grandes, como que é a situação de posicionamento, proposta de valor, como que é a estratégia de conteúdo, qual que é a abordagem que eles fazem, o anti-many, o anti-few, qual que é o foco principal, então se é gerar demanda ou capturar demanda, qual que é o principal KPI, qual que é o canal primário de aquisição, qual que é o canal secundário e algumas conclusões. Então, como que surgiu isso aqui? Eu me peguei aí semana retrasada, acho que antes do Growth Conference, olhando tudo que eu fiz e tudo que eu vi funcionar das empresas que eu trabalhei. E fui vendo algumas similaridades. Joguei isso numa planilha de Excel, coloquei todos os tickets, todos os canais, tudo, e comecei a cruzar dados. Então, foi como surgiu. E eu fui fazendo essa análise muito para mim, para ver como é que se eu ainda estava andando nesses trilhos e o que mudou e o que poderia ser aprendido. Então, eu olhei todas essas empresas e a foto que eu estou trazendo aqui para vocês é muito de como elas eram e o que deu certo, sem muito minha influência, assim. Então, sem muito, tipo, depois que eu trabalhei, ou como o que aconteceu depois. Eu não quero fazer um antes e depois, é mais um retrato, é mais um bruto, é um primeiro estudo, então é um experimento aqui para vocês entenderem o que eu consegui capturar de dado e minha interpretação de tudo que eu vou falar aqui. Então, foi assim que surgiu. 15 empresas que eu participei diretamente e como que elas se conectam. Então, vamos lá. Então, a amostra foi de 15 empresas e dentro dessas 15 empresas tem... a maioria são scale-up, então... ali dessas 15, acho que umas 7, 8 são scale-up, outras são startup, a minoria, e algumas são mais estabelecidas. Então ponderem isso nessa conta que tem um corte bem representativo em quem está escalando, é, e isso pode ser bem importante aqui para a gente ponderar algumas coisas, né? Então vamos lá. Então, começando aqui Oi. pelo seguinte. Oi, estão me ouvindo? Alguém falou alguma coisa? Não sei. Eu ouvi um barulho. Sim, dá para te ouvir. Então tá bom. Tá bom. Vou seguir aqui. Então, começando com a atuação. Então, dessas 15 empresas que eu analisei, que eu olhei cada uma delas e que eu participei dos projetos, então, elas focam na venda de pequenas e médias, não SMB, né? Mas vou falar ali que são médias e enterprise. Então, esse estudo aqui e todos esses dados, eles não são uma base interessante para SMB. Então, vocês vão ver que as coisas aqui não são para esse caminho e eu nunca atuei no SMB. Não me pergunte coisas de SMB que eu só tenho hipóteses. Eu não tenho muitos casos validados. Então, já filtrando isso, estamos falando de médias para grandes. Quem quer vender para médias ou para grandes. Então, pode ser vender para startup, pode ser vender para Vale. Então, pegando uma faixa ali de 100 funcionários para cima, é o corte que a gente está falando aqui desse papo. E aí, primeiro capítulo aqui que eu queria entrar e enfatizar é posicionamento. Então, dessas 15 empresas que eu trouxe e fiz análise aqui, eu fui balanceando quantas tinham posicionamento maduro ou imaturo. E aí eu trouxe alguns comentários aqui para compartilhar com vocês também. Então, o primeiro comentário é o seguinte: em relação a posicionamento,
dessas empresas que estão nesse recorte do B2B, a análise é a seguinte, né? Então, as empresas da análise variam entre startup, scale-up e empresas maduras. A maioria, independente da fase, tem um posicionamento maduro. Mas o que me chamou a atenção aqui é que empresas que já são scale-up podem acabar subestimando o posicionamento, principalmente ao atacar um novo mercado. Então, nesse imaturo, nesses 25% de empresas imaturas em posicionamento, tem empresas que já têm investimento e tem empresas que já têm um tamanho interessante, e mesmo assim são perdidas em relação ao posicionamento. E principalmente quando elas vão atacar um novo mercado. Porque quando as empresas elas já vão tomando uma proporção maior, elas começam, às vezes, a zerar algum mercado e precisam entrar num novo. Então, à medida que elas entram no novo mercado, talvez seja um contexto um pouco parecido das conversas que eu tive com o Leandro ultimamente, quase que o posicionamento antigo quase que não serve tanto para atacar um novo mercado, porque você gera uma novidade em relação ao mercado. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa scale-up que ela era muito focada no mercado de seguros. Quando a gente foi atacar utilities, né, telefonia, gás, eletricidade, etc., eu tinha pouca autoridade e prova social para poder atacar aquele mercado. Eu poderia falar que eu atacava aquele mercado e que eu poderia ajudá-lo, mas eu não tinha um posicionamento muito claro para poder conectar ali. Então, era muito novo. Então, esse ponto de maturidade em relação ao posicionamento é um ponto para a gente deixar uma luz ali quando a gente for atuar nas empresas B2B, porque nem sempre não é porque o porte é grande, porque tem faturamento que tem muito claro onde que ele se enquadra. E qual que é o problema? Qual que é o problema quando isso não tem muita clareza de posicionamento? Então fica uma crise de identidade. Então o concorrente faz alguma coisa, quer fazer também. O concorrente muda preço, quer mudar também. O concorrente está fazendo um go-to-marketing de uma forma, quer fazer também. Então, a falta de maturidade no posicionamento, ela acaba destrinchando e descendo problemas para toda a máquina de aquisição, assim. Então, não quer dizer que a empresa é madura, que ela tem um posicionamento maduro. Então, tem muita startup que já nasce mais com um posicionamento mais claro. Óbvio que ela está validando o product market fit, etc., mas ela tem uma hipótese bem firme daquilo que ela quer atacar. Então, eu estou participando de alguns projetos que já nasceram com um posicionamento muito claro, e isso acelera todo o processo de aquisição e de geração de demanda. Então, esse é um ponto importante aqui, e aí a gente vai afunilando e detalhando as próximas etapas aqui. Falando sobre proposta de valor, quando eu estou falando de proposta de valor, eu não estou falando de posicionamento, eu estou falando qual problema eu resolvo para aquele mercado, que é um pouco diferente dos meus concorrentes, dos entrantes, quem são os meus melhores clientes. Então, qual que é a minha proposta de valor? Qual que é a minha headline? Como eu ajudo a empresa X a fazer o quê? De que forma? Né? Então, outro ponto importante aqui. Apesar das empresas terem produtos maduros, posicionamentos maduros, várias delas não têm uma proposta de valor muito clara. Então, e, às vezes empilhado de funcionários. Às vezes tem 300 funcionários e não tem essa definição concreta, e isso vai desaguando em produção de conteúdo, e time de vendas, inside sales, ABM, tudo começa a ficar meio solto porque não tem essa proposta de valor clara e definida. Eu ajudo você a Y, né? Então, alguma coisa bem concisa e resumida. Então, quase metade das empresas analisadas não tem uma proposta de valor clara e pragmática. Então, às vezes ela tem um posicionamento, uma proposta de valor que ela é muito institucional, e o B2B, às vezes, tem esse problema também, então, de ser muito institucional, muito tecnológico, muito mercado e futuro, e pouco pragmática de eu resolvo tal problema, eu ajudo tal persona. Então, e muitas não têm clareza do critical event, né? Então, o evento crítico, que a Winning by Design fala bastante no playbook de aquisição deles, eles não têm clareza de onde que vira a chave, qual dor principal eu preciso atacar, e como que eu consigo movimentar isso. Então, é diferente do posicionamento. Posicionamento a gente mais
enxerga ali onde a empresa se encaixa nessa matriz geral, né? Então, onde ela existe ali no meio daquele mercado todo. E a proposta de valor é, de fato, qual que é a minha proposta? Como que o Lucas, na Onda Skin, ajuda as empresas B2B? Eu aumento, você ganha audiência, influência e isso reduz o seu CAC porque os leads que vêm ou as oportunidades que vêm dos CEOs são mais quentes. Então é muito claro, dá para explicar em 8 segundos, poucos segundos. Então, às vezes, como as empresas B2B às vezes têm um SaaS muito complexo, muitos módulos, etc., a proposta de valor acaba não sendo muito clara. Dando um exemplo específico aqui para poder tangibilizar e sair do dado e da análise. Uma das empresas que eu trabalhei, ela focava na persona de CX, de Customer Experience. Só que o que acontecia? A nossa proposta de valor era muito para CX, ela era muito para visão e para digitalização, e essa proposta de valor não colava quando a gente ia gerar demanda, prospectar, fazer ads, etc. Por quê? Porque o mercado não estava maduro na tese de CX, isso faz uns 3, 4 anos. E o que o mercado queria, o que o mercado buscava? Ele buscava escalar o atendimento, reduzir custo de atendimento. Então, eu saí de uma proposta de valor de tipo, vou melhorar a experiência do usuário eu vou reduzir os seus chamados de atendimento. Então, a nossa proposta de valor estava atacando muito para o futuro e o meu produto resolvia um problema urgente de hoje, que era um evento crítico da operação. E a gente não tinha noção disso. Como que a gente descobriu? Olhando todas as oportunidades ganhas do CRM e vendo os casos de uso da aplicação da solução. E a maioria da aplicação do software era usado para reduzir tempo de atendimento. Muito menos do que experiência do usuário, NPS, era pragmático. Então, era redução de custo, agilidade do atendimento. Então, a gente meio que fez um rollback da proposta de valor e depois do posicionamento, porque a proposta de valor não estava colando. Então, eu não sei se alguns já vivenciaram isso, de às vezes acontece de você às vezes ter um brand book, você ter uma marca, você ter um posicionamento, ter um guide de marca muito amplo, que ele é pouco útil na hora de você fazer, ativar e capturar demanda ou gerar demanda. Então ele fala que a empresa é humana, que ela é tecnológica, que ela acelera a transformação digital, mas isso quer dizer o quê? Para o cara que tem um problema de migração de nuvem. Então, o posicionamento e a proposta de valor, eles precisam se conectar com os eventos críticos. E o marketing B2B, ele tem esse problema, às vezes, de ir muito no amplo, muito no institucional. As pessoas dessa live aqui talvez sejam minoria, então, porque eu converso com muita gente, muito analista e head de marketing, que às vezes vem muito para o amplo e aterriza pouco na dor. Então, a proposta de valor é uma coisa que tem muita melhoria, assim, muito refinamento. Dificilmente as empresas que vocês trabalham ou que vocês ajudam não precisam olhar para isso quase o tempo inteiro. Então, a não ser quem está no ciclo de teste e otimização e aprendizado, beleza. Mas quem não está, se você revisar algumas coisas da sua proposta de valor como empresa, sempre tem uma oportunidade de refinar esse discurso. Então, é uma coisa que me ajudou muito, é uma coisa que eu gosto de gastar tempo, porque às vezes o CEO não consegue traduzir muito bem isso, porque às vezes ele está muito na visão, às vezes o comercial envereda muito a proposta de valor porque é mais fácil de vender, e às vezes é uma área que está mais institucional ou mais de produto, cada um enxerga por um viés a empresa. Assim. Então, quando a gente tem uma proposta de valor que se conecta com todos esses pontos, a gente rema para o mesmo lugar. Então, muitas vezes eu vi isso acontecer. Por isso que eu estou gastando tempo, porque eu já me ferrei muito por não ter clareza de que a proposta de valor era o problema. O posicionamento estava bom, a marca tinha nome, mas a proposta de valor, que é como eu vou te ajudar, qual dor eu alivio, ou como eu vou ajudar a sua empresa a prosperar de forma simples, ela não era muito clara. Então, aqui é um ponto que as empresas atacam pouco. Então,
ser pragmático e atacar o evento crítico aqui ajuda demais na estratégia de geração de demanda ou de aquisição do B2B. Seguindo aqui, um outro ponto que eu queria enfatizar é a estratégia de conteúdo. E aqui eu vou gastar um pouco de tempo para falar a respeito disso, que é uma mudança que eu estou vendo cada vez mais. Então, vocês vão ver ali que 12% só dessas 15 empresas são maduras em relação à estratégia de conteúdo. E aqui eu não estou falando produção de conteúdo. Todas essas empresas produziam muito. Tinha uma agenda cheia, blog post, ads, e-mail, webinar e por aí vai. Então, elas tinham uma produção de conteúdo massiva, mas a estratégia de conteúdo delas era muito frágil, era muito imatura. Então, lendo um pouquinho aqui, explicando o que eu quero dizer. Então, 90% dessas empresas aí produziam conteúdo de forma consistente, né? Mas 12% tem uma abordagem madura. E o que eu quero dizer com isso? Então, elas produzem sem ter consciência do nível de consciência que elas querem evoluir naquele prospect. Então, qual problema ele vai atacar? Qual que é a mudança no mercado que está acontecendo? Por que a pessoa deveria se importar com aquilo? Então, tem muito pouca estratégia de como eu quero evoluir a consciência do problema por parte da minha audiência, o que eu quero ensinar para ela. Outro ponto, não tinham linhas editoriais bem definidas, então, às vezes, para poder obter a audiência, se envolvia em pautas que não tinham muito a ver com o que o produto resolvia. Então, às vezes, pegava um assunto que era trend de LinkedIn, só que não conversava nada com o que o software faz. Então, eu gerei uma atenção para quê? O que eu quero com isso? É a mesma coisa que gerar, é a mesma história que a gente vem ouvindo bastante no B2B Insiders, que é, cara, gerar lead está para gerar visitantes e audiência que não tem nada a ver comigo. Então, para que eu vou querer entrar nessa briga? Para que eu vou querer falar sei lá, de política ou coisas que eu não vendo nada para política? Então, depende da estratégia, mas pela estratégia ser muito topo de funil às vezes e muito enviesada em tendência e pouca estratégia daquilo que eu vou fazer no final, eu vi muitas empresas, falei com uma na semana passada, assim, que eles tinham muito essa dor de, cara, a gente se enfia em gastar tempo fazendo webinar de semanas mais curtas, por que o RH deveria pensar nisso, sendo que ele não vende nada para isso, ele não vai resolver esse problema nem nada parecido. Ou a mudança do nome do Twitter para X. Tá, você é uma empresa de branding para falar sobre a mudança da marca? Você tem o que a ver com isso? Então, o grande ponto aqui não é não fazer, mas ter estratégia para se envolver nessas brigas, né? Então para que você vai gastar tempo de anúncio e produção de conteúdo com coisas que você não resolve? Então, existe um conceito que se chama, não sei se alguns já ouviram falar, que chama mini brands, que é assim, cara, eu preciso que minha marca, ela não precisa ser gigante, ela não precisa ser a Coca-Cola, mas dentro do meu nicho e problema que eu resolvo, eu preciso ser sinônimo de categoria. Então, eu não preciso eu não preciso que, dando um exemplo aqui, né, que me conheçam como um profissional de marketing igual o João Branco do Mac é. Eu quero que me conheçam como um profissional de geração de demanda B2B para empresas médias e grandes. É diferente o conteúdo e é diferente a estratégia. Então, aqui é gastar tempo naquilo que a gente, na qualidade e naquilo que a gente resolve e não descolar muito, né, do nosso produto ou do nosso serviço. Porque se isso não tem uma estratégia por trás, é perda de tempo. E muitas vezes a galera produz sem muita consciência da onde quer levar isso. Então, por que você está puxando um assunto que você não vai fechar, não vai concluir? Para mim, não faz muito sentido. Se não tem uma estratégia, para mim, não faz muito sentido. Então, 90% das empresas que eu trabalhei, ajudei, com esse tipo de marketing, fui par de outras redes de marketing ao mesmo tempo. Estratégia de conteúdo era caçar assunto. Então,
pouco alinhado à dor, pouco alinhado à proposta de valor e muito descolado da realidade, assim. Então, entrando muito em tendência e mercado, acho que às vezes a ansiedade é tanto em colar em tendência e mercado, mas realmente não pensa que às vezes não vai ter nada a ver com a tendência do mercado. Então, quer entrar nas conversas ali que não vão resolver o problema. Então, é um ponto aqui de bastante atenção, assim, é uma coisa que eu estou gastando tempo ultimamente, pensando e ajustando assim nos projetos que eu estou participando. Aí falando um pouquinho de abordagens, dentro dessas empresas que vendem para médias e grandes, o que eu vi como forma mais consistente de abordagem? Eu quebrei ela em one-to-one, one-to-few e one-to-many. Então, bem aquela escola de ABM, pensando em abordagem de mercado e as conclusões, né? Quase 70% das empresas adotam uma abordagem one-to-few como principal estratégia. Então, foi isso que eu olhei e muitas vezes mantive por onde eu passei para atacar esse mercado. Por quê? E aí é pessoal. Eu acredito pessoalmente que a abordagem é menos complexa que o one-to-one. Então, o one-to-one, você gasta muito tempo e você pode acabar não dando em muita coisa. Então, às vezes, você gasta uma hiperpersonalização. Então, se você vai muito forte no one-to-one, você pode ter um risco, porque você está numa amostra muito pequena para você ter chance de gerar demanda. E no one-to-many, você não aprende tanto, às vezes, sobre aquele mercado. Então, com esse conceito de mini brand, com esse conceito de ter mais foco, de aprender mais, etc., eu acredito que o Anti-Feel ele é um meio do caminho bom para quem está pensando em geração de demanda nesse ticket, nesse objetivo. Porque se eu vou para o Anti-Many, às vezes eu vou muito mar aberto e acabo aprendendo coisas que não me ajudam muito. E se eu vou no Anti-One, eu posso enveredar muito e minha estratégia é ficar muito alavancada em uma conta ou duas contas, e se deu errado, você gastou meses e meses de trabalho. Então, eu acho mais seguro e no final das contas, é o que eu acho e o que eu vi que o anti-feel faz muito sentido para o B2B. Então, assim, todas as abordagens do anti-feel, elas acabam conectando mais e acabam trazendo um resultado e um aprendizado mais claro do que o one-to-one e o one-to-many. Depois, queria ouvir também quem tiver experiências diferentes aqui, opiniões diferentes. No final, eu volto os slides aqui, vai ser muito bom pegar outros pontos de vista. Aqui eu quero trazer a discussão, tá? Então, não é razão, dono da verdade nem nada. Isso aqui é observação e é o dado que eu tenho. Vocês têm outros. Então, eu quero ouvi-los também para a gente poder refinar e construindo esse conhecimento juntos. E aí, falando mais de tático mesmo, bem, bem execução. Beleza, tem um posicionamento claro, tem uma proposta de valor legal, pensei em estratégia de conteúdo, o que eu quero falar, para quem eu quero falar, o que eu quero gerar na cabeça do meu cliente, vou atacar o anti-feel, quais são os melhores canais ou quais canais melhor performaram dentro dessas empresas B2B. Então, canal primário aqui, despontando como canal primário aparece podcast. Nos Estados Unidos isso já está quase acabando e virando comunidade no B2B, no SaaS B2B americano. Então, isso está mudando muita coisa ali. Mas mesmo assim, ainda tem uma gasolina de podcast para queimar no Brasil que nem começou ainda. Então, o podcast ele quase está sinônimo do que era blog há 5, 6 anos atrás. Então, para mim, é muita perda de tempo e é muito vacilo para o time de marketing não estruturar um podcast como um canal de aquisição para gerar demanda, para educar o mercado e para multiplicar conteúdo. Então, ele acaba abastecendo todas as coisas ao mesmo tempo, assim. Então, é o comentário aqui também que eu queria enfatizar, que nos últimos 2 anos a adoção do podcast tem alavancado a geração de demanda, seja por conta de produção de conteúdo, que facilita a produção de conteúdo de qualidade, pelos convidados, que você tem a chance de convidar prospect e poder conectar com pessoas que você quer estreitar relacionamento, ou parceria, porque o podcast também, à medida que você faz uma parceria
com a audiência que você quer atacar, você acaba gerando tráfego orgânico com impacto de tráfego pago. Então, se você escolher bem as parcerias, bem os porta-vozes ali, você tem uma potência muito grande, assim. Então esse é um exemplo claro de que ele está remando para esse caminho, assim. Então, é um lugar seguro para o B2B, eu diria assim. Então, e é um canal muito novo para o B2B também. Então é um ponto que ele desponta. Aí, depois de podcast, vem algumas coisas mais é, na sequência aqui, que são os meetups, igual o encontro desse que a gente está fazendo. Aqui é prova viva aqui no B2B, a maioria é do B2B. Tá todo mundo aqui numa sala de Zoom, tem 22 pessoas. Se eu fechasse uma venda aqui, sei lá do que, cara, ótimo. Porque eu gerei conteúdo, eu validei a audiência, eu gerei oportunidade e eu vejo todas as caras, que é um negócio que tem muito valor para poder aumentar a confiança e o relacionamento das pessoas. Então, às vezes, a gente cai num risco de ficar muito tech touch e perde um pouco do qualitativo. Então, nas estratégias que eu construo, eu tento não ficar tech touch demais, porque eu não consigo pegar algumas coisas que a gente só enxerga no ao vivo, né, em salas e perguntas e tudo mais. Então, para mim, faz muito sentido ter coisas quase dark funnel 100% assim, então eu acredito muito e tem muita coisa, tem muito resultado para tirar de lá, mas eu acredito que é importante complementar a estratégia com um canal que você tenha, que você aprenda a atração, aprenda o que está acontecendo, que é quando antigamente as pessoas patrocinavam o evento, elas tinham esses insights que não tinham num visitante de site, por exemplo. Então, acho que você complementar as duas coisas, você chega num lugar, nos aprendizados bem interessantes, assim. Então, é algo que eu faço, eu faria e eu vi dar certo, por isso que eu continuo fazendo. Então, aqui é só compartilhar um pouco disso, assim. E aí, na sequência, tem algumas outras coisas, assim. Eu deixei os canais principais, pensando em B2B Enterprise, você vê que aparece pouco SEO. Você vê que aparece pouco Google Ads, porque nesse recorte de empresa não existia tanto termo de pesquisa ou concorrência em relação a algumas coisas. Então, tinha pouca captura de demanda. Eu vou falar disso mais para frente ali. Então, é uma coisa que eu não manipulei o dado, depois eu compartilho de algum jeito aqui. Não é a história que eu quero contar, é a história que eu acredito e no final das contas ela está meio que se perpetuando aqui. Então, isso é bom. E aí, como segundo canal, é, mais importante, assim, e faz muito sentido, o segundo canal que mais entrega resultado é o investimento em ads. Então, aí o comentário ads combinado com podcast ou estratégia de conteúdo, obviamente, mas é bom lembrar, acelera a entrega, né, daquilo que a gente produz e entrega rápido, e acelera o aprendizado e o resultado. Então, ads por ads não tem muita eficácia se você não tem estratégia. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma atração orgânica que ela é pouco escalável e você não combina com coisas escaláveis no B2B, você acaba sofrendo muito. Então, eu vejo alguns clientes que vão muito para evento menor, podcast, etc., e não aceleram tudo que foi gerado via ads, acaba perdendo a oportunidade de dar atração e educação e tudo mais. Então, quem tem budget para isso, cara, não tem por que não fazer. Não tem por que não usar esse canal para poder acelerar, entregar e aprender com tudo que você está testando, assim. Então, esse é um ponto, esse é um outro ponto importante aqui. E aqui repetem os canais, fiz mais ali primeiro canal e segundo canal. Então, então o resumo em primeiro lugar, o que apareceu mais foi podcast, o segundo foi ads. Então, e bem diferentes um do outro. Tipo, a estratégia de um e do outro, cara, são duas máquinas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Em produção, distribuição, mas elas cruzando, né? Eu acho que é a mágica das coisas, assim. Então acho que pode tirar muita coisa boa daqui. E
E eu estou tentando focar nos mais importantes, mas tem outras coisas aqui que tem assuntos específicos. Por exemplo, essa parte de LinkedIn de feed orgânico, ele representa pouco da geração de oportunidade desse recorte, mas eu aposto que é um dos principais que vai virar, já está virando a porcentagem. Eu acho que ainda não deu tempo de maturar algumas coisas. Então, é um outro canal, é uma outra abordagem assim que eu invisto tempo e eu invisto estudo e acompanho. Então, mesmo que ele seja uma porcentagem menor na fatia da pizza aqui, é um outro que vale muito a pena. Todos valem, e aí é ter esse muito histórico de como que onde estão as personas dos seus clientes para saber o que faz sentido aqui. Então aqui meio que é uma extração meio bruta para chegar a alguma conclusão e a gente vê o que se repete. Mas obviamente cabe a interpretação e vocês olharem dentro de cada coisa ali, né, de cada atuação, o que faz sentido. Então, um outro exemplo. E-mail aparece pouco, né? Uma estratégia de e-mail aqui. Mas se eu tenho muitos e-mails e eu estou começando a participar de eventos e outras coisas, então não vai gastar tempo em ads. Se você tem uma base de leads muito boa, se você tem um mailing muito bom, faz pouco sentido você gastar investimento em ads, porque você já tem uma audiência criada. Então, vale a análise, vale o gastar neurônio aqui para pensar a respeito disso. E aí, foco dos recursos. Então, foco do tempo, foco do dinheiro, foco do esforço dentro de B2B, médio e grande. Então, existe um consenso que o B2B precisa educar o mercado, né, os mercados que atuam constantemente. Por isso, 62% do investimento de tempo e dinheiro destina-se à criação de demanda. Então, nesse SaaS, nessas empresas de serviço que tem um ticket maior, a proporção de educação é maior do que a de captura. Então, talvez muito pela característica do negócio. Assim. Então, como eu tenho muitas pessoas para educar, como é um negócio que não é transacional, como é um negócio que é um ticket alto, eu preciso estar o tempo inteiro aparecendo, educando, trazendo prova social, trazendo ponto de vista, apontando problema e tudo mais. Então, aqui a pizza já fica 60-40, assim. Então, e ter quase 40% tem um ponto também de não necessariamente isso vinha sendo efetivo, porque muitas dessas empresas que eu estou olhando aqui e que eu conheço de dentro do capô todas elas, muitas queriam que o canal performasse e aí colocavam muito recurso e tinham mais segurança em investir em coisas de atribuição do que criação de demanda. Então, muita coisa era imposta, né? Muita coisa era mais segura. Então, também não acredito que seja o melhor caminho, a não ser que você tenha um resultado ali a partir daqueles canais e dessa estratégia. Então, 62% dos recursos investido ali em criação de demanda e não em captura. E, por último, e não menos importante, qual que é o principal indicador dentro desse recorte de empresas que eu analisei aqui? Então, desponta entre as empresas a reunião comercial como um indicador para acompanhar a performance de geração de demanda. É o melhor canal, é o melhor indicador, é o pior, deveria ser outro. A discussão não é essa. A discussão é que, normalmente, quando tem algo imposto por um time comercial, por 15 diferentes times comerciais e 15 diferentes CEOs, o caminho mais tangível e que fazia mais sentido para ser medido, no final das contas, por mais que o marketing tinha outros KPIs, o principal deles era a reunião. Por quê? Interpretando um pouco o dado e o contexto. Porque no B2B existe pouca reunião vindo do marketing. Normalmente vem muito de outbound, muito do founder, muito de executivo. Então, se o marketing está trazendo uma reunião que não é um MQL e não é um lead, já é muito mais do que ele já vinha tendo.
e dependendo quão consultivo é o seu negócio e quão alto é o ticket, faz pouco sentido se é muito decisivo para a receita a parte de venda consultiva, não faz muito sentido você colocar uma meta de receita tão grande, porque muito da conversão está no diagnóstico e na forma que o comercial vai conduzir a venda. Então, exemplos também de histórico aqui. Compartilhei isso com o Lucas lá na Growth Conference. Já vi times de marketing que eu fiz parte e que eu conheci antes de chegar no time, galera gerar muita oportunidade e cair num time de comercial mais ou menos. Então, independente se o trabalho foi bem feito, a conversão travava. Então, o problema era de quem? Então, aí cabe a análise e cabe a interpretação. Então, qual que é o ponto aqui? Se você joga receita em ticket muito alto, você pode acabar gerando incentivos muito perversos para o marketing, e ele acaba esquecendo de educação, acaba esquecendo do awareness, acaba esquecendo de criar demanda e fica muito focado em captura. Então, dependendo da meta que você coloca, o indicador, ela pode deixar muito enviesado para uma coisa que pode fazer mal. Então, que é um pouco do que acontece quando o marketing responde muito para um VP de vendas que não tem noção de criação de demanda e só foca em captura, o marketing acaba virando secretário de PPT e comprar anúncio e coisas que ele pode traquear e ir educando um pouco. Então, eu acredito até que reunião é um bom passo para começar a colocar um objetivo, porque é difícil bastante para o marketing gerar, não é a coisa mais fácil do mundo, e ao mesmo tempo ele começa a ficar mais próximo da receita. Porque eu acho que lead MQL ele fica pouco próximo da receita e ele fica com pouco compromisso em relação ao crescimento. Ele fica numa coisa mais ali, captura de lead e tudo mais. Então, que acaba deixando o marketing muito longe da receita. Eu acho que marketing longe da receita é um caminho muito, muito perigoso. Então, eu tomaria cuidado com isso. Assim. Então, todos os lugares que eu acabei atuando, eu sempre tentei ficar o mais perto da receita possível. Mesmo que isso ia me prejudicar e me dar uma pressão, porque aí eu estava colado onde realmente eu estava conectado à estratégia. Então, aí é uma visão pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, mas eu acho seguro. Eu acho que é um bom desafio para quem tá trabalhando a favor da receita. Assim. E aí, fechando aqui algumas conclusões a partir de todos esses comentários que eu fiz, alguns eu fiz ao longo da apresentação, mas são os seguintes. Então, primeiro deles, posicionamento importa. E para marqueteiro, isso é óbvio, mas às vezes para time de vendas esse level não é tão óbvio assim. Então, vi casos recentes assim de empresas muito grandes que não têm clareza nenhuma do posicionamento. Então, que vai vendendo muito no field sales ali, puxando venda, e isso tem um problema na hora de pensar médio e longo prazo. Então, é sempre bom revisitar posicionamento para você construir em bases sólidas. Assim. Então, acho que é um comentário que é importante. O segundo comentário é preciso ter segurança na proposta de valor. Se você não tem segurança na proposta de valor da empresa B2B que você está pilotando, cara, urgente vai descobrir como que essa proposta de valor, como ela pega, como ela ressoa em reunião comercial, em prospecção. Não fica muito enviesado só em marketing ads, que talvez você não vai enxergar tanta coisa ali como uma reunião, como uma proposta comercial. Então, é importante ter clareza de qual dor vira a chave ali do prospect e do mercado, porque isso vai fazer com que você construa estratégias de marketing que fazem muito mais sentido, que é aquele lance que eu falei da estratégia de conteúdo que ela é criada pelo vento. Então, o vento soprou para cá e vamos para lá. O vento soprou para cá, vamos para lá. Então, esse é um ponto que eu tomo cuidado e tomaria cuidado e recomendo. Terceiro, conteúdo por conteúdo é perda de tempo. Então, muito alinhado àquele ponto da estratégia de conteúdo. O que eu quero? O meu mercado é maduro em relação ao meu produto ou imaturo?
Se ele for imaturo, eu tenho um plano. Se ele é maduro, eu tenho outro plano. Então, o conteúdo precisa abastecer a estratégia. O conteúdo dele não é complementar a estratégia. O conteúdo é a estratégia de marketing. E às vezes as pessoas não têm clareza disso. Então, vale repetir, vale falar que ela não é um adereço, não é um chaveiro, né? Então, ela é a gasolina, ela é o DNA de tudo que está acontecendo. E aí, se não tem estratégia por trás daquilo, tudo que está sendo acelerado, todo o time que está plugado ali em marketing, ele não está educando o mercado, ele não está enfatizando o produto, ele não está mostrando por que ele é melhor que a concorrência. Então, aqui é muito uma chamada de atenção para quem foi muito formado por inbound. Então, eu já caí nesse caminho de ir muito para tendência, muito para palavra-chave de alto alcance, sendo que eu não tenho nada a ver com o meu produto. Então, aí eu comemoro que atração no blog ou coisa parecida tenho muitos visitantes e eu tenho 1.000 visitantes e tenho 0 reuniões. Então, já vi isso acontecer muitas vezes, muitas, muitas vezes. Então, tomara que tenha mudado, tomara que também as coisas por aí onde vocês estão estejam diferente disso, mas ainda vejo muito. Então, por isso que eu quis comentar aqui. Quarto ponto aqui. Atuar one-to-many pode ser uma boa opção, pelos motivos que eu falei. O one-to-one, talvez personalização demais e risco de você gastar muito tempo numa coisa só. Então, e o one-to-many, talvez você aprenda pouco ou você fique muito míope em relação ao mercado. Então, no setor de agro, ou no setor de tecnologia, o anúncio que mais clicam é tal. Cara, quantas empresas, com quais problemas, com quais maturidades, com qual nível de decisão? Então, isso pode enviesar muito você para um caminho que você não tem controle. Então, eu tomaria cuidado. Eu acho que o anti-fio é um caminho seguro. É o que eu acho que vale a gente prestar atenção. Aqui está o one-to-many, tem um erro no slide, mas eu estou falando de one-to-few. Esqueçam o one-to-many aqui. Número 5, começa o podcast ontem, pelos motivos que eu falei ali para trás. Então, eu investiria nisso se fosse você, eu invisto nisso quando eu vou fazer alguma coisa. E ponto número 6, aprenda rápido e escale o que já está funcionando com Ads. Então, acho que Ads é um caminho para aprender e escalar o que está funcionando. Então, se você tiver essa perspectiva sobre ads, e bastante gente já tem e está evoluindo bem, é um caminho muito bom. E uma coisa que às vezes é subestimada, muitas empresas não pegam o melhor conteúdo do orgânico e não impulsionam. Isso não faz sentido, já que ela já se provou em audiência, em entrega e tudo mais. Então, já é um conteúdo validado pelo mercado e pouco se aproveita disso. Então, é um ponto também para a gente se atentar aqui nesse loop de conteúdo. Número 7, crie nova demanda. Então, conversa recente aí do B2B e que faz muito sentido. Então, o tempo inteiro falando com os 95 que não estão comprando. Não, 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 não deixem de fazer isso, e eu não deixo de fazer isso porque quando você cria a demanda, você de alguma forma já está capturando a demanda. O fator que diferencia ali uma coisa da outra é o momento de compra. Então, às vezes, se você educou bem e o cara correu no momento de compra que você não tem controle, é uma boa saída do que ficar panfletando o produto. Então, invista bastante em criação de demanda, educação do mercado, porque se você educar bem o mercado com uma estratégia de conteúdo que posiciona no final das contas o seu produto, você está meio que capturando demanda com criação de demanda. É uma discussão meio maluca, mas é real. Assim, não sei quantos me entendem do que eu falei, depois a gente pode discutir a respeito. Porque para mim, quando você está educando bem, você está vendendo bem. Esse é o ponto. E às vezes, quando você está educando para uma coisa que você não vende, você está perdendo tempo. Então, isso falando em quem está focando em receita, né? Quem não tem um negócio de educação e por aí vai, e coisas mais assim, mais abertas, mais amplas. E aí,
A oitava conclusão e aprendizado aqui é: evolua a sua métrica de marketing para mais perto da receita. Então, se você estava em visitante, vai para lead. Se você estava em lead, vai para reunião. Se você estava em reunião, vai para oportunidade qualificada. Se estava em oportunidade qualificada, vai para pipeline. Se você for tá em pipeline, vai para receita. Então, assim, o importante é sempre você indo mais próximo da receita possível, porque aí o marketing fica cada vez mais plugado na estratégia e no que vai manter ele ali. Então, se você sabe exatamente o seu CAC e como você colabora na receita, a sua posição na mesa com todo o time que está envolvido é outra. Então, o marketing não vira um adereço e um complemento, ele vira parte da estratégia. Então, existem muitas áreas de marketing que eles estão mais ali pelo volume, pela atração. Então, é um ponto super importante. Um risco você pedir, você dar uma de valente, como eu já dei algumas vezes, falando, não, eu quero me dar uma meta de receita, sendo que eu nunca tinha gerado oportunidade. Então, aí você é um tiro no pé. Então, cuidado também. Então, vai evoluindo para cada vez mais para a ponta do funil, cada vez mais perto de receita. Porque, no final das contas, a conta do marketing ali vai para o CAC. Então, se você não está gerando muita coisa em aquisição, essa conta e essa fatura uma hora chega. Ela sempre chega. Quando acabar dinheiro, quando tomar um churn de uma conta grande, vão ficar caçando quem não está empurrando a receita para cima. Agora, se você está lá e está pago, e se paga, você meio que se mantém. Então, vou dar um exemplo prático aqui também. Então, tem um dos clientes que a gente atende na DGEM que no terceiro, quarto mês a gente realizou uma nova venda a partir da geração de demanda. Eu sei que a gente está pago por pelo menos um ano. Então, isso me dá mais segurança para tudo, para toda a conversa que eu tenho com o cliente, e se eu fosse o head de marketing também. Que ia falar, como eu já falei em algumas empresas que eu trabalhei. Ó, eu entrava em reunião, já entrei em reunião de board ou com parceiros falando assim, ó, minha área está paga, hein? Então, agora é daqui para frente. Agora é break e vai crescer. Mas eu não era mais custo, porque o marketing já tinha empatado a receita. E aí ele ia crescendo e já estava meio pago. Para algumas pessoas não fazia sentido nenhum que eu estava falando. Para o CEO, ele já estava mais seguro comigo, porque ele falou assim, ó, o cara tá pensando com o dinheiro que eu aloco para a área dele. Então, quanto mais você conseguir pensar com cabeça de CEO em relação a isso, mais você tem lugar na mesa, projeção e impacto na empresa. Assim. Então, essas são as 8 conclusões que eu queria trazer aqui para vocês. E aí, dica bônus, duas dicas bônus que eu queria trazer, que não tem a ver, mas não tem a ver, mas tem a ver, que eu queria enfatizar aqui. Primeira, que eu não falei lá atrás, mas é um assunto que eu gosto de abordar e falo com todos os meus pares de marketing, todos os meus amigos mais próximos. Aprenda a vender o produto que você trabalha. Se você não sabe dar um pitch do produto que você trabalha, você não tem segurança nisso, cara, vai ter um problema eterno de produção de conteúdo, de estratégia de marketing, de alocação de recurso, de pedir budget, porque você não sabe vender o próprio produto. E aí você está responsável por escalar a venda desse produto. Então, para mim, não faz sentido nenhum o time de marketing não conseguir realizar uma micro apresentação do produto, nem que seja um pitch de elevador. É tipo assim, não, vou chamar alguém de vendas. Se você está falando que chama alguém de vendas, é que você não tem segurança bastante para promocionar o produto que você está trabalhando. Então, não faz sentido nenhum. E muitas vezes o marketing se esconde um pouco nisso, tipo, não quero. Quem entende é vendas, vou chamar um SDR. Cara, se você entende dar o pitch, você precisa saber, porque a aprovação de conteúdo fica mais fácil, a sua opinião sobre o que deve ser feito é muito mais efetiva, tem muito mais peso, porque quando você não sabe, não entende, você fica refém. Você precisa de alguém. Então, esse é um ponto super importante que vale enfatizar. E o segundo ponto, se tratando de B2B, médias e grandes, que tem um ciclo longo e eternos follow-ups, monitore as oportunidades geradas com muito zelo.
Eu tava falando, eu conversei isso com o Lucas na Growth Conference e eu falei uma meia hora disso aí. O que eu já vi de oportunidade de morrer por falta de follow-up, ou por cair num funil de vendas, ou com um vendedor que não tinha habilidade para converter aquela oportunidade, cara, inúmeras. Inúmeras. E aí, se eu acho que o meu papel foi feito porque eu gerei a oportunidade e esqueço lá e falo que o problema é de vendas, eu posso acabar com todo o meu resultado, porque ele foi para um lugar que vai travar. Então, quanto mais você mais próximo da receita, quanto mais você tiver um sync com a área comercial, quanto mais você tiver segurança na área comercial que vai conduzir as oportunidades geradas por você, cara, provavelmente a receita vai andar mais rápido. Então, às vezes a gente faz um trabalho incrível no funil de marketing e cai numa área de vendas que é imatura. E aí isso impacta totalmente no resultado. E aí a bomba pode estourar no seu colo, já estourou no meu. Então, uma dica que eu queria ter ouvido há muito tempo atrás: monitore essas oportunidades, porque você gastou tempo, dinheiro, recurso, educação, estratégia, plano de marketing, posicionamento, proposta de valor. Posso citar horas e horas e meses de trabalho aqui, que às vezes morreu no follow-up, morreu no colo de alguém que não consegue converter a oportunidade. E aí nós temos um problema. Então, monitora. Essa é a dica que eu daria. Eu ficaria 40 minutos aqui. Fica de olho, pelo amor de Deus, na oportunidade que vocês geram, gente. Porque, ó, o negócio é muito grave. Então, dando mais contexto, eu atuei na área de Sales Ops 10 meses nesse ciclo de vida dentro do marketing. O que eu vi de oportunidade de morrer por falta de follow-up, de 30 mil de MRR, 80 mil de MRR, 120 mil reais de MRR, com decisor, com todo tipo de gente importante, em empresas em fase de tração, eu vi muito. Já vi funil morrer por falta de follow-up. E B2B, as pessoas estão sempre indo e voltando no ciclo de venda. Então, se você não monitora as oportunidades geradas e não fica de olho ali, você pode ter um problema muito, muito grave. Então, a dica bônus é essa, que eu queria trazer para vocês também. E aí, hoje, pela primeira vez na vida, conversando e falando um pouquinho, 30 segundos de DGEM, que vários já conhecem, outros não conhecem. Então, a DGEM é a consultoria que eu fundei para ajudar empresas B2B a gerar demanda. Então, aos que se interessarem e o que fizer sentido, então, acesse o nosso site, depois bate um papo com a gente, que a gente está fazendo exatamente o que a gente olhou para trás. Então, ali é o que a gente olha e replica e recomenda para quem é cliente e para quem não é cliente. Ninguém aqui é cliente nosso. E vários aqui não são nem ICP. O objetivo aqui não é gerar oportunidade, mas agora, como nós estamos mais maduros e já operando há um ano com clientes super legais, parceiros e evoluindo e tudo mais, então, para vocês conhecerem também, então, acessem o site lá depois, fuçem lá, deem opiniões, critiquem, veem se o nosso Webflow tá bom, se tá ruim, se o posicionamento não tá bom, se a proposta de valor tá mais ou menos, podem pegar no meu pé via inbox e tudo mais.